muito forte. Forte só não está a minha voz. Peço a compreensão de todos e o amor de todos também, porque para mim é uma grande honra estar aqui. Eu, desde muito novo, eu sou elogiado pela minha voz. O pastor Ronaldo sempre me elogiou e eu sempre recebi com muito carinho isso. E este eu posso dizer que é um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu estou nesta igreja, a minha igreja mãe, a minha igreja sede, falando daquele Deus maravilhoso, e com voz ou sem voz, eu vou até o final hoje em nome de Jesus. Meus queridos, conferência Alicerçados na Palavra. Pode passar, meu irmão, o primeiro slide aí. Vamos começar. Apologética, a defesa da fé com argumentos, tá? Sempre foi importante, mas nunca foi tão importante como nos dias de hoje, tá certo? Eu gostaria de ver o slide que está passando, que é para eu poder ter uma noção aqui, tá bom? Eu sou o pastor André Galvão, pastor auxiliar na ADVEC Natal RN, auxiliando ali o nosso querido pastor Anderson, nosso amigo, nosso pastor regional. Sou apaixonado pela minha família e ainda mais pelo Evangelho de Cristo, a minha esposa Roberta Galvão e os meus filhos Arthur e Beatriz Galvão. Quero agradecer ao meu Deus, que é a razão máxima da minha existência. Quero agradecer ao meu pastor presidente, o pastor Silas Malafaia, pelo apoio entusiástico que tem dado ao departamento de ensino da igreja e por este assunto, o tema da apologética. Quero agradecer ao pastor Ronaldo de Jesus, este amigo que Deus me deu, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos aqueles que são apaixonados pelo ensino bíblico. Pastor Odilton, na pessoa de quem eu quero cumprimentar toda a direção da nossa igreja e todos os pastores. Hoje nós vamos falar sobre cristologia apologética. Tá? O que é isso? É a argumentação trabalhada sobre Cristo, sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Tá bom? A temática de hoje, o tema é por que Cristo é e não os outros? Por que somente Cristo e não outros? Que outros, pastor? Todos os outros. Tá? Fica fácil de você entender assim, tá bom? Ótimo, chegou, meu irmão. Muito obrigado. Sem base, meus amados, nada se constrói. Nem o mais belo dos edifícios, nem a mais bela das pontes, né? As maiores e mais belas obras de engenharia estão fadadas a desabar se não tiverem bons alicerces. Alicerçados, primeira lição. Sem base, nada se constrói. Eu peguei este provérbio persa e associei-o à imagem do Burj Khalifa, que atualmente ainda é o prédio mais alto do mundo. Não ergas alto um edifício sem fortes alicerces. Se o fizeres, viverás com medo. Eu acho muito propício para esta noite este provérbio, não é? O Burj Khalifa, meu amado, sim, alicerçado, segunda lição. O alicerce traz segurança. Se você tem alicerce, você tem segurança. O Burj Khalifa em Dubai, para ele ter os 828 metros de altura, ele precisou de 192 pilares de concreto e aço, cavados no solo a 50 metros de profundidade cada um. Assim, ele oferece segurança. Terceira lição, alicerçados. Se tem alicerce, então você pode crescer. Se não tem alicerce, é bom que não cresça. Mas se tem alicerce, meu querido, você pode crescer. A fé cristã, meus amados, ela é uma fé que não é para ser entendida como uma fé cega, uma fé que não pensa, que não raciocina, um subproduto da irreflexão humana. A ideia que você deve crer, somente crer sem pensar, é uma ideia que não está presente na cosmovisão cristã, porque a fé também tem seus alicerces, não é? A fé em Cristo. Um deles é a razão, porque Deus é Senhor da razão. E a fé sem obras é morta em si mesma, e a fé sem razão é uma fé confusa. E nós não estamos aqui para nos confundirmos, nós estamos aqui para sermos esclarecidos. E é a própria Bíblia que afirma isto, quando ela se expressa naquele que eu chamo de texto áureo da apologética cristã, que é esse aqui. 1 de Pedro 3,15, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É isso que Deus espera de nós. Vamos ao primeiro tópico então, tá?
Porque Cristo é e não os outros. Qual a importância desta pergunta? Tá bom? Vamos aqui, ó. O que é isso aqui? Que imagem é essa? Essa imagem, não é? É de um início de um incêndio por curto-circuito, tá certo? Eu pergunto para vocês, o que é necessário que nós tenhamos quando começa um incêndio nas nossas mãos? Um extintor, não é? Agora vamos para outra imagem agora. Perceba que o incêndio já pegou, não é? E eu pergunto, o que é pior no incêndio? Você não ter um extintor ou você ter e não saber usar? Ter e não saber usar. Perfeito. Terceira imagem, agora o incêndio está incontrolável e percebem o prédio ao lado? Já está contaminando o prédio ao lado. Está percebendo? As 3 fases do incêndio. A fase inicial, a fase dominante e a fase contaminante. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Que a dúvida é como um incêndio, tá? A dúvida no coração do homem é como um incêndio. E o que é que nós podemos fazer, pastor? Isso aqui, ó. Nós podemos saber usar um extintor. O cristianismo exige-se como uma fé que pensa. Olha aqui esse slide, né? Você vê aí, a palavra de Deus, o extintor nós já temos, que é a palavra de Deus que em nós foi semeada, tá? Mas nós temos que saber usá-la. O bombeiro dessa foto é como um apologista, que apaga os incêndios da dúvida no coração do homem, através da defesa da fé. E hoje Deus nos trouxe aqui para nós aprendermos, para amanhã nós estarmos ensinando. O meu sonho, eu sei que é um sonho difícil, mas é o meu sonho, é que hoje, pela manhã, nós tivemos um café literário com o Dr. Tassos Licurgo. Foi uma palestra de altíssimo nível. O meu sonho é que todos os crentes sejam capazes de ministrar uma palestra semelhante à que o pastor Tassos ministrou hoje, ou até melhor ainda. Este é o meu sonho. Hoje você está aprendendo, mas amanhã você estará ensinando. Quantos creem assim em nome de Jesus? Amém. E é necessário, meu querido, tá? Olha só. Exige-se, sabe por quê? Porque o incêndio da dúvida muitas vezes pode falar mais alto do que o Espírito Santo em nós. Como assim, pastor? É verdade. Dependendo da dúvida, o incêndio da dúvida pode falar mais alto do que o Espírito Santo em nós. Vamos deixar bem claro aqui uma coisa, amados. A conversão é uma obra espiritual. A apologética é um instrumento auxiliar à conversão. Ela diminui ou remove as barreiras racionais que separa uma pessoa da conversão. Ficou entendido isso aqui? Então, a apologética pode ser evangelística. Tá? Eu já vi acontecer pessoas que removeram essas barreiras racionais e aí se aproximaram da conversão de Jesus. Desculpa, eu toquei aqui errado. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Mas ela é também uma necessidade para a igreja, para os que já creem, tá? Porque a igreja está sujeita a toda espécie de ataques que visam destruir a fé. Então, ela não somente é evangelística, mas ela também é protetiva para a tua vida, tá bom? Vamos lá. E se o incêndio começar assim, ó? E se o incêndio começar assim? Por que somente Jesus? Que história é essa? Por que somente Cristo? Né? E essa pergunta pode surgir, sabe onde? No seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Pode acontecer. Na sua família. Porque quem faz essa pergunta, muitas vezes ele quer nos confrontar, quer nos acuar. Como, por exemplo, a declaração desse rabino que eu vou colocar agora aqui para vocês. Olha só o que é que ele diz. Ó. Eu sou absolutamente contrário a qualquer religião que diga que uma fé é superior a outra. E eu não vejo com isso, e não vejo como isso pode ser em nada diferente de um racismo espiritual. É um modo de dizer que nós estamos mais perto de Deus do que você. E é isto que leva ao ódio. Quem falou isso foi o rabino Shmuley Boteach, citado por Lee Strobel no livro Em Defesa da Fé. Tá? Então, olha só, perceba como essa declaração é forte. Né? Perceba como ela se encaixa no perfil que está sendo construído nos nossos dias hoje. Perceba, amados, da forma como é dito, parece o quê? Que Jesus mais afasta do que aproxima. O discurso é até bem elaborado, mas ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro, tá? Essa imagem é do pastor William Lane Craig, um dos maiores apologistas cristãos do nosso tempo. Olha o que foi que ele disse. Esta é uma atitude bastante difundida na cultura ocidental de hoje. A maior parte das pessoas fica feliz em concordar que Deus existe, mas em nossa sociedade pluralista, tornou-se politicamente incorreto alegar que Deus se revelou de forma definitiva em... Deus pode até existir. Tudo bem, até aí eu vou. Agora, que história é essa?
de que Deus só se revela em Jesus, porque somente Jesus, né? Que ousadia é essa, né? Isso está ferindo os ouvidos do nosso tempo, né? E as pessoas se sentem ofendidas. Olha o incêndio da dúvida começando. Aí veja isso aqui, ó. Olha só essa imagem. Aliás, olha só esse dizer, como suportar em pleno século XXI a audácia do cristianismo presumir-se como a única fé verdadeira? E você, cristão, você sustenta isso? Você é um exclusivista? Você é um exclusivista? Você é exclusivista? Você aí, você é exclusivista? E você aí, você é exclusivista? Você é exclusivista? Responda! Olha o incêndio começando. Cadê meu extintor? Cadê meu extintor? Calma. A apologética cristã está aqui para te ajudar, tá? Calma, muita calma nessa hora. O que você vai fazer? A primeira providência, definir os termos. Primeira providência, porque quando você define os termos, você organiza bem os seus pensamentos. Vamos começar aqui. O que é algo exclusivo? É algo privado, privativo, único, seletivo, né? E o que é exclusivismo religioso? Vamos lá. O exclusivismo religioso ou particularismo religioso afirma que apenas uma religião pode ser verdadeira. E todas as outras, opostas à única verdadeira, devem ser falsas. Tá? Jesus disse o quê? Eu sou a, e ninguém vem, senão ele. Jesus é exclusivista? Sim, de posse dessa definição, nós podemos então afirmar: o cristianismo é exclusivista, eu sou exclusivista, você é exclusivista, nós somos exclusivistas. Tá? Pastor, mas existem outras opções? Existem, você está aqui para aprender. Vamos lá. Existe também o pluralismo. O que é o pluralismo? O pluralismo é a crença de que toda religião é verdadeira, cada uma proporciona um encontro genuíno com o Supremo. Uma pode ser melhor do que as outras, mas todas são adequadas. Minha gente, isso é errado. Isso não é verdade. Jesus não disse, eu sou um caminho. O artigo aí é bem definido, eu sou o caminho. Se ele tivesse dito, eu sou um caminho, aí o pluralismo seria possível. Pode piorar? Pode. Pode chegar isso aqui, ó, o relativismo, que é parecido com o pluralismo, mas afirma que cada religião é verdadeira para quem acredita nela. Então é a minha verdade. É a minha verdade, eu tenho a minha, você pode ter a sua. Agora piorou. Porque Jesus nunca disse, eu poderia ser um possível caminho, eu poderia ser uma possível verdade, eu poderia ser uma possível vida. Ele disse isso? Não, ele disse, eu sou o caminho. Então, primeira etapa vencida, né? Os termos estão definidos e organizados na sua mente. Agora você vai desmantelar o discurso contrário e usar o peso das palavras dele contra ele mesmo. O que você vai fazer? Olha só, vamos aqui. O cristianismo é arrogante por ser definido como o único sistema de crenças verdadeiro? Então existem muitos outros arrogantes que igualmente proclamam serem os detentores da verdade divina. Por exemplo, né? Aqui, ó, o cristianismo não é o único sistema de crenças. O islamismo é exclusivista, o hinduísmo é exclusivista, o budismo é exclusivista. Todas as religiões, todas as propostas religiosas e filosóficas são exclusivistas. O ateísmo ele é exclusivista. Eu aprendi isso com meu mestre, Dr. Tassos Licurgo. Até o ateísmo que rejeita todos os pontos de vista dos que creem em Deus. Então, se você está sendo conduzido ao vexame de ser um exclusivista, saiba que todas as grandes religiões também o são, tá bom? E olha só, olha esse slide aqui agora, ó. Exclusivismo é diferente de intolerância. O pastor Tassi já falou aqui no podcast agora há pouco, né? Dizer que você tem a verdade e outro não tem, não é uma questão de intolerância, é uma questão de lógica. É uma questão de lógica, questão grave, inclusive. A primeira lei da lógica é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, porque isso é contraditório, tá bom? Tolerância não é dizer que qualquer que seja a sua fé, ela é igualmente verdadeira. Tolerância é dizer que qualquer que seja a sua crença, você tem o mesmo direito que eu de poder
Expressá-la. E nos países cristãos é onde existe maior liberdade de expressão, porque os países cristãos são os mais tolerantes do mundo, ok? Então você percebe como você já começou a desmantelar todo o discurso? Percebe como a coisa funciona? A terceira etapa agora é apresentar os alicerces bíblicos, né? Olha só, você já definiu os termos, você já desmantelou, usou o peso das palavras do oponente contra ele mesmo, já usou a lógica, agora você vai manejar a Bíblia Sagrada. Olha só, o cristianismo é uma fé exclusivista e quem diz isso é a Bíblia. Olha essa passagem de João 3, 16 a 18. No finalzinho, vamos ler o finalzinho aqui, só a parte B. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Há um grande número de passagens bíblicas que explicam esse exclusivismo. Eu não vou separar todas, peguei só algumas aqui, a começar pelo texto áureo do exclusivismo. Quando eu falar exclusivismo, também serve como particularismo, tá? São sinônimos, tá bom? Ok? João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Outro versículo. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem, porque somente Ele é e não os outros. Tá? Aqui não restam dúvidas, a Bíblia é bem clara. Olha aí a DVEC Portugal. Olha aí a DVEC Portugal, olha aí. Está aparecendo com as ondas lá de Nazaré? É mole surfar nestas ondas aí? É não, né? Pois olha, 3 ondas perigosas têm surgido e ameaçado a igreja. A primeira delas, a onda pluralista. Ela traz a reboque o relativismo, ecumenismo, sincretismo e etc. Tá? Tudo junto e misturado, aquela complicação que eu já falei. Temos a onda indiferentista ou do indiferentismo. Diz o quê? Torna a pessoa indiferente. Ela é neutra, ela não se posiciona, ela é apática, ela não está nem aí para um pensamento religioso, ela não se posiciona mesmo, nem político, nem social. Essa, na minha opinião, é mais perigosa, porque ela pode levar a pessoa, sabe para quê? Para as piores armadilhas. Quem não se define é morno. A Bíblia fala o quê daquele que é morno? Que não é frio, nem é quente. Por causa disso será vomitado. Por quê? Porque está fadado a escolher sempre um caminho errado, aquele que conduz por essa onda, tá? E por fim, a última onda, a do ateísmo, que nega a Deus. Você conhece a lenda, uma lenda antiga indiana dos cegos e do elefante? Você já ouviu falar nisso? Se não, vai ouvir falar agora, tá? Existiam alguns cegos e a eles foi apresentado um elefante que eles nunca tinham visto, claro, eles eram cegos. E aí deram a ele a condição de cada um pegar numa parte do elefante. Um pegou na tromba, outro pegou na barriga, outro nas patas, e outro no marfim, e por aí foi, né? Aí um disse, olha, este animal é como uma cobra que não tem dentes, porque pegou na tromba. O outro disse, não, esse animal parece uma parede. O outro disse, não, esse animal parece aqui o tronco de uma árvore. O outro disse, não, ele parece uma espada. Aí o pluralista ele vai dizer assim, todos estão certos, porque todos conhecem uma parte da verdade. Nós dizemos, todos estão errados. Por quê? Porque eles não conhecem a verdade. Nós sabemos qual é a verdade. Ele é um elefante. Ele é um elefante. Ele não é essa história de assim, assado, não é cobra sem dente, é elefante. Mas por que nós sabemos que é o elefante? Porque nós temos a revelação. E religião é revelação. Religião não pode ser intuição nem cultura. Tá? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,4 que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas a apologética cristã, ela é um instrumento de Deus para lançar a luz do Evangelho que dissipa as trevas da ignorância. Amém, amados? Incredulidade, meus amados, incredulidade não é sinônimo de desonestidade. Alguém pode não crer e não ser desonesto, né? E os que não creem ainda precisam ser alcançados e saber que Cristo é e não os outros. Ok, meus queridos? Ok até aqui? Podemos avançar? Vamos para o tópico 2. Então vamos lá, você já usou todas as suas armas e agora vai usar a última das armas. Você vai agora pegar os argumentos que Deus colocou à sua mão para você já definir os termos, você já usou o discurso do oponente contra ele mesmo, você já usou a lógica, você já manejou a Bíblia, né? Você agora vai apresentar argumentos baseados em evidências. Vamos ao primeiro deles.
porque Cristo deixou suas impressões digitais na história humana. Como assim? Lee Strobel, que você conheceu hoje, se não conhecia no filme que foi passado, né? Ele, no seu livro Em Defesa de Cristo, ele vai falar que pela primeira vez foram usadas como meio de prova, cientificamente, aceito na lei penal americana, as impressões digitais, né? Foi um caso de assassinato em 1910 em Chicago. Tá? O que é isso? Qual é o fundamento? As pessoas têm marcas diferentes nas pontas dos dedos. Quando a impressão encontrada em um objeto coincide com as marcas das mãos de determinada pessoa, é possível aos investigadores concluir com precisão científica que um indivíduo específico tocou o objeto em questão. Ok? Até aqui tudo bem? É fácil, né? Tocou lá, marcou a impressão digital, ok. O que é que isso tem a ver com Cristo? Existe um outro tipo de prova análoga, semelhante às impressões digitais. Tá? E ela dá um alto grau de certeza de que Jesus é o Messias prometido. Que prova é essa? Vamos ver agora? A prova é essa aqui, ó. Jesus foi comprovadamente previsto séculos antes de sua vinda, pelo que conhecemos por profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? São todos os textos bíblicos do Antigo Testamento que apontam para o Messias. Eles foram escritos séculos antes do Messias nascer. Portanto, são provas documentais que nós temos para provar que ele foi profetizado séculos antes de nascer. Tá? E isso não é pouco, minha gente. Vamos ver aqui, ó, o próximo slide. A história do Messias na Bíblia é como uma impressão digital. Estuda-se e percebe-se que somente uma pessoa poderia ter cumprido todo um processo milenar e todo um projeto que se inicia numa época remota e atravessa os séculos e milênios. Somente esta pessoa teria estas impressões digitais figurativas que só o Messias poderia ter. Lembro que isso é prova documental. Você tem como provar isso, tá? Isso é verificável historicamente. E hoje está acessível à investigação científica. Quem é que fala sobre isso? O próprio Jesus fala sobre isso. Você está me acompanhando aqui, meu amado? Amém? Fica atento, porque hoje tem muita informação aqui, tá bom? Pode não ter voz, mas Deus já está me dando uma voz nova aqui, graças a Deus, em nome de Jesus. O próprio Jesus fala destas provas, olha aí, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de quem? A seu respeito em todas as Escrituras. Lucas 24, 44, depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Desculpa, eu não passei, né? Perdão. Então, todas as profecias são cumpridas em uma só pessoa, Jesus Cristo. Mas, pastor, essas profecias são poucas ou são muitas? Olha só, Henry Halley, que é um autor que eu gosto muito de ler, ele enumera mais de 60. Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia que eu gosto muito, ele enumera mais de 100, mais de 120. Tá? O pastor Jarmuth Jordão, quando comentou aqui uma lição bíblica com esse tema de profecias messiânicas, ele afirmou que existem mais de 300. E Josh McDowell, que é um estudioso que eu gosto muito de ler, né, ele afirmou que existem 60 profecias messiânicas principais e 270 ramificações. Nós temos evidências, nós temos material, prova robusta, evidência forte, meus amados. O que é isso aqui, ó? O que é que você está vendo aqui? É uma imagem, é como um nevoeiro, né? Você percebe que tem uma pessoa ao fundo ali? Consegue perceber? Só que é uma coisa que no Nordeste a gente chama de vulto. Aqui também chama de vulto? Pronto, é um vulto, tá vendo? É um homem ou uma mulher? Não sei. É uma criança? É um jovem? É um adulto? É um ancião? Não sei, porque tem só o vulto ali, né? Pouca coisa a gente está vendo. Mas esse vulto ele começou a ser anunciado lá em Gênesis 3,15, quando ele disse, e eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas eles não sabiam, Adão e Eva não sabiam, ninguém sabia porque era só o vulto. Mas à medida que a história foi avançando, né, os contornos dessa pessoa vão se tornando mais nítidos, é o que acontece, tá bom? Eu fiz esse slide aqui, não é para você se assustar não, é só para você ver que são muitas as profecias. Vamos tratar uma por uma agora? Vamos lá? 1, 2, 3? Não vou fazer isso, que eu não sou maluco. Tá? O pastor Ronaldo olhou assim para mim, não senhor, não tem tempo para isso não, é claro que não tem. Só para mostrar para você que é uma prova robusta, são abundantes as provas. Estuda sobre isso que você vai ficar impressionado, tá bom?
Vamos em frente. Olha só, aí à medida que a história vai avançando, nós vamos descobrindo coisas. Olha só, eu citei aqui apenas alguns, porque não dá para falar muito sobre isso, não. Tá? Agora, Jeremias especifica sua descendência e linhagem. Ele diz que ele vinha de Davi, da tribo de Judá. Isaías indicou o modo do seu nascimento, que foi um nascimento virginal. Daniel profetizou acerca do seu nascimento e Miqueias mostrou o lugar onde ele nasceria, que é Belém. E tu, Belém, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Escrita esta profecia 710 anos antes de Jesus nascer. Quantos anos tem o nosso Brasil? 522. Esta profecia foi escrita 710 anos antes do Messias nascer, e ele nasce em Belém. Estão vendo aí, meus amados, como as coisas são? E muitas outras, por exemplo, os Salmos, eles fizeram predições sobre a traição que sofreria, né? A crucificação, o fel e o vinagre, a sua ressurreição. Poderíamos passar a noite aqui falando sobre elas, mas nós não vamos fazer, tá bom? Ao final deste processo, nós teríamos, sabe o quê? Um contorno perfeito de uma pessoa bem estabelecida. E esta pessoa é quem? Jesus de Nazaré. E é o que temos. E é o que temos. Analisa isso, você vai gostar de estudar, tá? Mas surgiram quem? Os incendiários da dúvida, porque eles estão sempre presentes. E eles surgiram aqui para plantar dúvidas. Eles levantaram alguns questionamentos. Eu trouxe só 2 deles, tá? O primeiro deles é esse aqui, é o argumento do cumprimento intencional. Dizem o seguinte: mas Jesus, sabe o que foi que ele fez? Ele cumpriu intencionalmente as profecias, que é para parecer que era o Messias. Por exemplo, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, porque lá em Zacarias estava dizendo que ele entraria montado no filho de jumento. Aí fica fácil, né? Diga, mas você vai ter que me convencer também que Maria e José combinaram com César Augusto para fazer o recenseamento que obrigou um homem com a sua esposa grávida a percorrer quilômetros e quilômetros em cima do lombo do jumento, passando por uma região perigosa de Nazaré até Belém. Você vai ter que me convencer também que Jesus combinou com o Sinédrio para ele receber, pelo preço da traição dele, 40 moedas. Você também vai ter que me provar que Jesus combinou com o soldado: ei, agora, atravessa a tua lança aqui do meu lado, meu amado. Essa é uma teoria que não se sustenta. Vocês estão entendendo com isso? Tá bom? Outra teoria foi levantada também, que é essa aqui, ó. O argumento da coincidência. Alguém pode dizer: não, mas aí foi coincidência. Jesus cumpriu as profecias porque foi uma grande coincidência. O pastor Ronaldo poderia ter cumprido também. Eu poderia ter cumprido também. Você, qualquer pessoa. Será? Nós não, mas quem joga na Mega Sena, quando joga 6 números, para tirar os 6, tem uma chance em 52 milhões. Uma chance em 5. É fácil ou não é? É muito difícil, minha gente. Mas para que 8 profecias fossem cumpridas numa só pessoa, a chance... A da Mega Sena era quanto? Quanto? 50 e poucos milhões, né? Para que 8 profecias dessas forem cumpridas, tem cálculo estatístico. Mostra que a probabilidade é de 1 em 100 trilhões. 8. E 48. Teve um maluco aí que calculou. Eu falo maluco com todo respeito, tá? Não foi maluco coisa nenhuma. Foi um crânio, um gênio. Ele calculou. Sabe qual foi o resultado que ele encontrou? Para que 48 profecias fossem cumpridas em Jesus de Nazaré, a chance era de 1 em 1 trilhão elevado à 15ª potência. Isso significa, sabe o quê? Você pegar o número de átomos do universo. Eu não falei o número de milímetros do universo, não. O número de átomos do universo. Andar com o Dr. Tasso faz bem por causa disso. A gente acaba descobrindo essas coisas, né? Você pega o número de átomos do universo, multiplica por 1 trilhão e eleva à 5ª potência. Pronto, é a chance que tem de cumprir 48 profecias em uma pessoa. Cristo cumpriu 300. O que você tem em mãos é material robusto, é evidência forte, tá? Olha, há outros argumentos contrários também. Todos são refutáveis. Alguém poderia dizer assim: mas os judeus não acreditam em Jesus como Messias. É verdade, né? Mas isto é escatológico. Mas saiba que muitos judeus, eles creram e estão crendo em Jesus, que eles chamam de Yeshua, né? Como seu Messias. Eu vou trazer aqui só 2 exemplos para você, para não dizerem que eu estou mentindo, tá bom? O primeiro é esse, já é faleceu agora em 2012, Stan Telkin, né? Ele era um empresário. Depois que a filha dele aceitou a Yeshua como Messias e Salvador, ele ficou irado. E o que foi que ele fez? Disse: vou estudar e vou desmascará-lo como aceita que ele é. Foi estudar as profecias messiânicas, foi estudar o Novo Testamento. Resultado: ele, a esposa e a segunda filha aceitaram Yeshua como Messias.
Outro que eu gosto muito, esse aí é um judeu brilhante chamado James Tour, né? Ele é PhD em ciência orgânica sintética, ele é um gênio, é nanotecnologista de renome mundial. Ele foi votado um dos 50 maiores influenciadores intelectuais do mundo. Sabe o que foi que ele disse? O que possui mais valor para mim é que eu sou judeu e eu acredito que Jesus é o Messias. Porque eu acredito, porque ele foi estudar as profecias messiânicas e o Novo Testamento. Meus amados, porque Cristo é e não os outros. Próximo argumento, vamos lá. Opa, passei demais, não foi? Vamos voltar aqui. Porque a fé em Jesus é a visão de mundo para a qual há mais evidências. Olha só aqui, ó. Essa aqui vamos passar rapidinho, tá? Vamos passar rapidinho. A arqueologia tem comprovado e continua a comprovar que a informação histórica e geográfica contida na Bíblia está correta. A Bíblia é um livro poderoso arqueologicamente falando, porque tem confirmações e confirmações e confirmações, tá? Mas pense numa área que os incendiários da dúvida quiseram desacreditar a Bíblia, mas eles nunca conseguiram. Mas eles levantaram principalmente essas 3 questões aqui, ó. Primeira, a Bíblia estaria tentando forçar uma história inverídica. Segundo, a Bíblia não suporta uma investigação detalhada. Terceiro, a Bíblia é desprovida de comprovações históricas e arqueológicas. Eu vou, por uma questão de justiça, dizer que eu aprendi isso também com quem? Com o pastor? Isso, já estão sabendo, tá? Vou trazer somente um pequeno trecho, tá? Que ele vai lançar por terra todas essas acusações. Você lê comigo isso aí? Vamos ler aqui juntos? Vamos lá? 1, 2, 3... Aí está em grego, tá? Vamos em português que é melhor, né? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Agora eu quero que você seja sincero. Você acha que este texto aí foi escrito por alguém que tem medo da realidade histórica dos fatos, com esse nível de detalhamento? Vocês acham que esse homem tem medo de alguma coisa? Ele não tem, tá? Só um exemplo, mas quiseram colocar em dúvida. Estão vendo o nome de Lisânias ali? Disseram que esse Lisânias aí não tinha como ser comprovado. Aí uma inscrição perto de Damasco comprovou. Tem mais detalhes sobre isso, mas nós vamos deixar para um outro dia, tá bom? É só para dizer que a arqueologia sempre tem provado. Outra inscrição, para ser bem rápido aqui, tá? Esta inscrição, ela menciona o procônsul Gálio, lá de Atos 18, 12. Tá? Ela foi encontrada em 1885 na cidade de Delfos, na região central da Grécia. Tá bom? Ela dá total credibilidade à história de Atos, ao versículo, né? O texto de Atos 18, 12. Essa informação ela faz mais. Ela diz o seguinte, que é possível definir que Paulo escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses em 51 e em 52 depois de Cristo. Tem muito detalhamento aí, eu não vou entrar em detalhes para não cansar ninguém aqui, tá? Mas é para mostrar que isso aqui, meus amados, é ciência histórica bem feita. Você pode abrir a sua boca, você pode levantar a sua cabeça, encher o peito e sem rouquidão nenhuma dizer: a Bíblia tem razão e é um livro arqueologicamente comprovado, arqueologicamente poderoso. Você pode dizer, não é inconcebível, é inaceitável que nós, cristãos, tendo tanto material disponível nos últimos 40 anos, meus amados, foi produzido muito material arqueológico. É inconcebível que nós ainda sejamos acuados, sejamos rendidos por pessoas que querem fazer com que, com argumentos fracos, né, nós possamos enfraquecer a nossa fé. Esta é a hora dos apologistas, é a nossa hora, meus queridos. Aqui, olha, a Bíblia ela impressiona qualquer pesquisador que seja honesto, né? Era um livro que tinha tudo para dar errado. 40 autores, 15 séculos, sem nenhum editor. Tinha que ter muita contradição, mas as contradições são mínimas, e os textos, a Bíblia, ela atravessa os séculos sem nenhuma necessidade de ser atualizada. Amém, queridos? Amém? Amém. Vamos em frente que o tempo urge, não é? Alguém vai dizer assim, mas a sua transmissão ao longo da história não os corrompeu. Mas alguém vai dizer assim, olha, mas pastor, nós não temos os originais da Bíblia. É verdade, o que nós temos são cópias de cópias de cópias. É verdade, mas em um número extraordinariamente grande, maior do que qualquer outra obra da antiguidade, minha gente. Tá? Em diversos lugares foi encontrada, em diversos idiomas, e o melhor, o texto permanece fiel ao original. Só este assunto dava outra conferência alicerçados na palavra, mas isso aqui é só para você ter a certeza que nós estamos trabalhando aqui com coisa muito séria. Outra coisa, como é que a Bíblia também é confiável? Eu digo uma coisa, você queria estar nessa situação aqui, olha só. Você queria passar por isso? Quem é que quer passar por isso aqui?
ninguém normal. Né? Ninguém normal quer ser posto em vexame. Né? O que é situação vexatória? É uma situação embaraçosa, constrangedora. Né? O homem tem uma tendência de auto-enaltecer-se, nunca de auto-constranger-se. Mas a Bíblia, no seu escrito, ela faz um meia-culpa. Ela não faz floreio, nem tem censura nenhuma. Ela diz, por exemplo, que os discípulos eles não entendiam as palavras de Jesus e tinham medo de perguntar. Dizem que eles dormiram no Getsêmani. Dizem que eles não acreditaram na ressurreição. Dizem que foram as mulheres que foram corajosas. Dizem que foram as mulheres as primeiras testemunhas num tempo em que o testemunho da mulher não valia nada. Então, isso parece alguém que está colocando um floreio, que está construindo uma história mentirosa? Não. Por quê? Porque eles estavam comprometidos com a honestidade histórica. Pastor, mas e fora da Bíblia? Fora da Bíblia, existe algum relato, alguma menção a Jesus? 31 fontes extrabíblicas referem-se a Jesus de Nazaré. Se a sua Bíblia hoje desaparecesse, o que é que ia acontecer? Só com esse material aí, você já ia ter o núcleo do Novo Testamento salvo e disponível para todos nós. Ou seja, o material é confiável, a fonte bibliográfica ela é forte, ela é robusta. Porque Cristo é e não os outros? Porque o material, a Bíblia, ela é extremamente confiável. Vamos ao tópico 3. Aliás, 4. Porque Cristo é e não os outros. Agora presta atenção, você que está prestando muita atenção. Estou vendo que há muita atenção aqui, graças a Deus. Mas agora redobra, tá? Porque a sua ressurreição é um fato investigável historicamente. Aqui é o núcleo mais central da nossa fé. É o alicerce mais poderoso, tá? Sobre isso eu tenho 2 citações, uma do céu e uma da terra. Qual é a do céu, pastor? É essa aqui, ó. A do céu é essa aqui, ó. Lucas 24, 5, 6. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou, dito por um anjo. E essa aqui foi de uma testemunha ocular, Pedro. Deus ressuscitou a este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato, do céu e da terra. Agora vem a declaração mais corajosa, não é, doutor Tasso? A declaração mais corajosa que a Bíblia pode fazer e qualquer outra proposta filosófica ou religiosa pode fazer. Essa aqui, ó. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Agora chegou a hora da verdade. Meu amigo, aqui só aguenta quem é macho, tá? É fato, macho e fêmea, é claro, né? É fato ou é fake? Se for fake, Cristo não é e pode ser os outros. Mas se for fato, meu irmão, se for fato, Cristo é e não os outros. Amém? Olha só, olha o que é que nós temos aqui. Primeira coisa, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Se Cristo não ressuscitou, não existe cristianismo. Você concorda comigo? Se alguém intencionado destruir o cristianismo, só precisa fazer uma coisa, provar que Cristo não ressuscitou. Depois, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, o preço da nossa salvação não teria sido... Olha a gravidade deste negócio, meu querido. Olha a importância disso, tá bom? Então veja bem, estão entendendo bem isso aqui? Ok, vamos lá. Não existem 2 Cristos, um real e um fabricado. Só para falar sobre isso, me dá até uma vontade de voar aqui, mas não existem 2 Cristos, um real e um fabricado, só existe um Cristo. O Cristo da fé é o mesmo Cristo histórico, tá? A ressurreição de Cristo é um fato verificável historicamente. Ele ressuscitou num dia do calendário específico, numa hora específica e num lugar específico. Amém? Amém. O cristianismo ele não é somente uma religião de ensinamentos éticos, morais ou comportamentais. Né? Existem religiões que são pautadas por ensinamentos, que nem interessa se o fundador da religião existiu de verdade. Ele ter existido ou não, tanto faz, desde que os ensinamentos dele estejam valendo. Concorda? No caso aqui, não. Aqui é bem diferente. Aqui é bem diferente. O cristianismo depende do fato histórico da ressurreição de Cristo. Né? Agora, os inimigos da fé cristã verdadeira propuseram explicações, entre aspas, para negar a ressurreição física de Cristo. Né? Vamos passar aqui só aquelas mais conhecidas e, no final, eu falo que eu considero a mais perigosa de todas. Vamos para a primeira aqui? A primeira diz o seguinte... Teoria do túmulo desconhecido, que é a teoria da vala comum. Tá? Essa aí diz o seguinte, não, Cristo foi jogado numa vala comum porque todos os crucificados eram jogados em vala comum. E eu digo que a maioria deles era. Mas 5 anos antes de eu nascer, uma descoberta arqueológica maravilhou o mundo. Né? Em 68 foi descoberto um túmulo de um crucificado, um túmulo familiar. Nem todos foram jogados em vala comum. E outra coisa, essa teoria aí, ela desdenha do relato histórico.
do relato bíblico, portanto, ela não é honesta. Tá? Vamos à segunda. Teoria do túmulo errado. As mulheres confundiram-se, dada a grande quantidade de túmulos em Jerusalém. Fácil de refutar também. Não foi no cemitério público, foi no cemitério particular. Tinha uma guarda romana guardando a tumba, né? E as mulheres elas estavam aos pés da cruz, observaram todo o processo de sepultamento. Então, essa aí também não vale. 3, a teoria da lenda. Essa aí pega muita gente, né? Lendas e mitos sobre a ressurreição haviam surgido com o passar do tempo. Meus amados, os relatos da ressurreição, gente que viu, esses relatos eles foram anunciados e foram escritos por testemunhas oculares ou totalmente próximas de pessoas oculares, de testemunhas oculares. Tá? 20 anos depois dessas coisas, muitas testemunhas oculares da ressurreição ainda estavam vivas. Paulo conta que no ano 56 havia quase 500 testemunhas vivas que tinham visto Cristo ressuscitado. Isto é prova testemunhal robustíssima. Estou falando aqui de 20 anos, não estou falando de 200 anos, nem de 300, não. Estou falando aqui de 2 décadas. Tá? E o teólogo Norman Anderson ele diz o seguinte, olha aqui, vamos lá, acho que eu voltei demais, vamos botar mais um aqui. É quase sem sentido falar de lendas quando se está lidando com as próprias testemunhas. Todo bom apologista, ele atém-se aos fatos, assim como todo bom jornalista atém-se aos fatos. E contra fatos não há? Contra fatos não há? Não, contra fatos não há argumentos. Vamos lá. 4ª teoria, a teoria da ressurreição espiritual. Não, ele ressuscitou espiritualmente, não foi fisicamente. Isso não pega, porque no judaísmo não se cria nisso. Isso é coisa de grego, é de helenista. Tá? Teoria da alucinação. Não, as pessoas elas pensaram ter visto Cristo. Você já ouviu alguém falar isso? Não, foi uma alucinação coletiva. Isso é incompatível com a medicina e com a psicologia. Tá? Teoria do roubo. Os discípulos furtaram e esconderam o corpo para fabricar a história da ressurreição. Minha gente, os discípulos estavam com medo, estavam dispersos, estavam escondidos. Aí, de repente, eles começaram a ir proclamando uma mentira para serem torturados e mortos. Isso tem sentido? Não tem sentido. Próxima teoria. As autoridades elas roubaram o corpo para que ninguém pudesse alegar que ele ressuscitou. Essa é a pior de todas. Porque as autoridades eram as primeiras a querer o quê? Mostrar o corpo. Porque se mostrasse o corpo, acabou o cristianismo. No berçário, não, no útero. Nem nascia. Ele já se acabava por ali mesmo. Estão entendendo? A próxima, teoria da síncope ou do desmaio. Né? Então Jesus, ele na verdade, não morreu. Ele só desmaiou na cruz. O frio do sepulcro acordou Jesus. Aí foi o que aconteceu. Jesus acordou. Aquela mortalha não sufocou ele. Parecia um casulo duro. Não sufocou ele, ele saiu do casulo, da mortalha, depois de ter apanhado como apanhou, traspassado por uma lança, ele teve força para rolar uma pedra de quase 1 tonelada, lutou com os guardas, venceu os guardas e foi mentir para os discípulos. Minha gente, acreditar nisso é mais fácil acreditar na ressurreição do que acreditar nisso. Você concorda comigo? Então essa aí está furada, tá? Teoria do complô da Páscoa, eu já falei. Não, ele fabricou tudo, não. Lembra daquela estatística? A Mega Sena ficou desmoralizada, né? É 1 em 100 trilhões, tá bom? Agora, a mais perigosa é essa aqui. Eu até fiz uma homenagem a ela colocando essa imagem do incêndio, tá? Essa é a mais perigosa. Ela diz, não, é a teoria da ressurreição simbólica. Cristo não precisa ressuscitar fisicamente. Ele só tem que estar vivo na memória e na pregação. Minha gente, isso é teologia liberal. Isso é para matar a fé. Eles não creem na ressurreição, não creem em milagres e querem que você não creia também. Eles querem que você... Não, existe uma fé simbólica, não é uma fé real. Meu amado, minha amada, a tua salvação é real em Cristo Jesus. Não é só símbolo, não, porque símbolo pode ser só ilusão. Ninguém aqui quer viver de ilusão. Eu não quero, você não quer. Nós queremos a realidade, porque só a realidade está alicerçada na palavra. E com o alicerce a gente não deve brincar, minha gente. A ressurreição de Cristo foi real, foi física, foi testemunhada e defendida até o martírio pelas suas testemunhas. Né? A melhor explicação para a ressurreição é que foi o maior ato sobrenatural de Deus na história. É Deus deixando marcas no mundo real da sua sobrenaturalidade. É Deus fazendo isto, tá certo? Olha só, alguém pode dizer assim, não, mas tem 4 versões dos evangelhos e as 4 se contradizem. Não há contradição. O que há aqui é divergência secundária. Né? Em alguns pontos, a coisa varia realmente. Por quê? Porque não foi uma coisa combinada. Não houve conluio.
Não houve uma combinação, porque se tivesse sido combinado, estava tudo igualzinho, você concorda? Se alguém chegar aqui e disser assim, olha, a história foi assim, 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 o delegado chama, próximo testemunho, ele vai contar a mesma história, a próxima conta a mesma história, a próxima a mesma história, ele vai perguntar, esse pessoal aqui, eles são amigados, eles são amigos, o negócio está muito esquisito aqui, mas não, um tem sempre um detalhezinho para falar diferente, né? Então, você tem divergência nos pontos secundários e tem convergência nos pontos primários. E quais são os pontos primários? Cristo morreu na cruz. Seu corpo foi sepultado. Seu corpo não está na tumba, ele apareceu ressuscitado. Pronto, os 4 dizem a mesma coisa. Então, confere perfeitamente, tá bom? Outra coisa, essa aqui eu acho robustíssima essa prova. O impacto da ressurreição foi muito grande sobre as pessoas, suas famílias e toda a comunidade. Amados, antes de Jesus ser condenado, ele tinha 12 discípulos próximos a ele, né? Um traiu, um negou, os outros todos fugiram. E foram se esconder com medo. Não foi assim? 50 dias depois, esses homens estavam diante do Sinédrio dizendo, sabe o quê? Importa obedecer mais a Deus do que aos homens, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por que vocês acham que eles fizeram isso? Porque eles estavam cientes de uma certeza plena de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eu gosto muito dessa foto. Ela é bem emblemática, né? Essa foto é bem conhecida. Os discípulos e seguidores de Cristo somente ganharam o quê? Eles ganharam dinheiro, ganharam status, ganharam fama? Não, ganharam bem-estar. Só ganharam perseguição, tortura e morte. Mas eles se posicionaram, eles escolheram, né, os piores tipos de mortes. Você já foi perseguido? Ser perseguido é muito ruim. Não queira ser perseguido, não. Tá? Foram torturados, foram mortos. E ganharam o que com isso? Nada, não negando a ressurreição de Cristo. Por que é, meus amados, que eles morreriam por uma mentira conhecida? Porque por uma mentira, alguém até pode morrer, sem saber que é mentira. Você concorda? Acontece isso. Um homem-bomba se explode lá em Jerusalém, que Deus a livre, né? Mas pensando o quê? Que está fazendo um serviço a Deus. Ele pensa que é verdade, mas alguém sabendo que é mentira, você está preso, amarrado, vai morrer, vai ser torturado, vai ser esfolado vivo. Sabendo que é mentira, você sustenta? Você não sustenta. Você não leva uma chicotada sabendo que está errado, mas sabendo que está certo. Esses homens aqui foram, enfim, porque eles morreram sabendo que era verdade, né? O que fez com que não negassem a fé foi a crença de que Jesus é o verdadeiro Deus, que foi morto, mas ressuscitou e está vivo para sempre. Eu gosto muito dessa imagem aqui também. O único argumento que se sustenta é porque era verdade. O túmulo vazio torna o cristianismo diferente de todas as propostas religiosas e filosóficas. Ele é o alicerce mais sólido sobre o qual repousa a nossa fé. Eu sei, e você sabe, por que o túmulo está vazio? Porque ele ressuscitou. E por que o seu corpo não está mais entre nós? Porque ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, está intercedendo por nós agora e um dia vai voltar. Nesse momento ele está intercedendo para que esta palavra apologética chegue no teu coração, no teu coração, no teu coração, você que está lá atrás, no teu coração também, para que todos aqui sejam impactados por esta mensagem e saiam por aí fazendo o trabalho de um apologista poderoso em Cristo Jesus. Amém, querido? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo aos Coríntios 13, 8. E o último tópico é o tópico do número 5. Por que Cristo é e não os outros? Porque somente Ele mudou a história e mudou as histórias para sempre. Somente Ele faz isso. Ele não mudou somente a história cronológica, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele não mudou somente a ética, a filosofia, a política, etc. Ele faz muito mais. Ó. Ele alcança, sabe quem? Ele alcança as minúcias, os detalhes, tá? Os detalhes de cada um de nós. Com Cristo aqui, ninguém é só um na multidão. Eu estou vendo aqui uma multidão de pessoas na minha frente, graças a Deus. Mas eu não conheço a tua vida em particular. Mas Ele diz para você que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele faz isso, tá? Lucas 12, 7. Nenhum incêndio da dúvida, seja ele criminoso ou acidental, tem o direito de destruir o lugar da palavra e da pessoa de Cristo na vida de ninguém. Não deixe que a dúvida seja alimentada. Mate esta dúvida. E a apologética cristã é um instrumento de Deus para apagar o incêndio da dúvida na alma de muitos. E o trabalho de Cristo não para. Ele continua mudando histórias. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Que foto é essa aqui? Alguém sabe? Essa foto foi tirada em agosto de 1945. Alguém sabe? Vou dar uma dica. Alguém já falou aí. Aconteceu aqui uma explosão que chegou a temperatura de 5.000 graus Celsius. Alguém sabe que foto é essa aqui? Alguém quer dizer?
Isso, aqui o literato já falou, Hiroshima, olha ela aqui, ó. Olha como ela está hoje, ó, coisa linda, não é? Isso aqui é a cidade de Hiroshima, no Japão. Vamos ver o contraste? Olha o contraste, eu gosto de ver o contraste. Olha o contraste aí. Isso é ou não é restauração? Isso é restauração. Hiroshima é um exemplo que eu sempre gosto de trazer quando eu falo sobre restauração, porque ela toca bastante a gente, né? Jesus promete a restauração nas almas. Ele apaga os incêndios da dúvida. Pode ser de 5 mil graus Celsius, de 10 mil graus Celsius, de 50 mil graus Celsius. Ele é o grande apagador de incêndios da dúvida. Somente Ele faz isso, tá bom? Ele restaura a fé e faz brotar a fé dos que não creem. Você quer conhecer mais alguns exemplos? Olha aqui alguns exemplos. Eu fiz uma breve lista aqui, muito breve lista assim, de ex-ateus. Vocês conhecem esse aí? Bom, eu já coloquei o nome, né? C.S. Lewis ou C.S. Lewis, né? Eles saíram do ateísmo e repousaram convictos na fé em Deus. C.S. Lewis, ele é bem conhecido pelo livro As Crônicas de Nárnia, tornou-se até um filme, né? Mas, na verdade, no meio apologético, ele é mais conhecido pelo seu livro Cristianismo Puro e Simples, né? Ele foi de ateu ao maior apologista do século XX, tá bom? Temos esse outro aqui, ó. O pastor Tassi falou hoje de manhã dele, Anthony Flew. Anthony Flew foi considerado o maior filósofo ateu do século XX. Vocês devem estar achando que Richard Dawson é conhecido? Conhecido era ele, ó. É porque a nossa geração aqui não pegou. Mas esse era conhecido, era carrasco, era ácido nas suas críticas ao cristianismo. O que foi que aconteceu? Ele surpreendeu o mundo quando ele disse, vou lançar um livro. Quando alguém pensava que ele ia detonar o cristianismo, ele lançou o seguinte livro, Um Ateu Garante, : Deus existe. Isso é uma vitória, meus amados. Ele surpreendeu o mundo, tá? E ele teve a coragem de mudar e de assumir publicamente que mudou, tá bom? Outro, Norman Geisler, falecido em 2019, uma pena, prolífico escritor, inclusive a Enciclopédia de Apologética é uma obra que é leitura obrigatória para a gente, tá? Uma obra perfeita. Esse nós já falamos, né? William Lane Craig, ele foi de ateu ao posto de invencível debatedor apologista cristão. Debater com um homem desse, para você debater com um homem desse, é preciso você ter muita coragem, porque eu nunca vi este homem perder um debate em nome de Jesus, tá bom? Nancy Pearcey é a representante aqui das apologistas femininas, né? Elas são brilhantes também. E ela está aí, John Lennox, né, o brilhante matemático de Oxford. E olha só, aqui é pai e filho, ó, Josh McDowell e Sean McDowell. Né? Josh ele era ateu na faculdade, né, e ele foi de ateu a palestrante cristão em 84 países falando de Cristo. O seu filho tinha no seu pai uma grande inspiração, que é o Sean McDowell. Só que um dia o Sean começou a escutar os incendiários da dúvida começaram, não, olha, o teu pai disse isso, mas ó, tem essa refutação, tem essa. Ele começou a ficar impressionado. Eu comecei a ficar com dúvida. Aí ficou com vergonha de falar com o pai dele. Mas até que um dia ele abriu o jogo. Papai, eu estou com dúvida. O senhor escreveu muito bem, mas eu estou em dúvida. Aí o pai dele disse, venha cá, meu filho. Ele achou que o pai dele fosse brigar com ele. Ele disse, filho nenhum pode construir o alicerce da sua fé no alicerce do seu pai. Cada um tem que ter o seu alicerce. Você está com dúvida é porque você quer estudar. Você está com dúvida porque você está pensando. Não há problema nenhum em ter dúvida. O problema está em você não querer vencer a sua dúvida. Então você faz o seguinte, você vai estudar porque você não vai viver a sua vida com base nas minhas convicções. Sean McDowell fez isso e eles juntos, depois de algum tempo, escreveram um livro lindo chamado Mais que um Carpinteiro, porque Sean McDowell creu em Cristo poderosa e verdadeiramente em nome de Jesus, tá bom? Temos aqui, para terminar essa lista, temos aqui um geneticista americano, Dr. Francis Collins, né? Geneticista americano, diretor do projeto Genoma Humano, que mapeou o DNA humano em 2001, né? Temos aqui Augusto Cury, também ex-ateu, já pregou até aqui, uma bênção. Temos Lee Strobel, nosso querido Lee Strobel, que foi hoje, né, contada a sua história no filme. Esse aqui é inspirador para mim. Esse filme me traz assim muita inspiração, graças a Deus. Ele era ateu, aí a sua esposa se converteu. Já passou o filme, posso dar o spoiler, não posso, pastor? Né? Estou olhando para nós bem direitinho aqui, tá certo? Está tudo no controle. Ele era ateu, sua esposa se converteu, ele disse, eu vou desmascarar o cristianismo, porque ele ficou apavorado quando a esposa dele creu. Foi o que ele fez? Estudou profundamente. Ao final, ele disse, Cristo, você venceu. Você tem evidências demais. Você é Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, porque é bom demais, meus amados. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, meu querido. Hoje é um dos maiores apologistas do mundo, influenciou inclusive a minha fé e me inspira até hoje, tá?
Temos aqui um outro camarada aqui, ó. Esse aqui é muito amigo do pastor Tássio, é Kelson Mota, né? Doutor em Físico-Química. Tive numa palestra em Recife com eles falando sobre a impossibilidade da vida ter surgido da não-vida, da biogênese. Uma coisa linda, fantástica. Agora tem uma aqui que eu acho que vocês não conhecem não, que ele também era ateu e depois ele se tornou cristão. Vocês conhecem esse cara aqui? Doutor Tássio Licurgo, tá bom? Dispensa comentário, ele está aqui ao vivo, né? E em cores. Daqui a pouco ele vem para cá. Graças a Deus é ele, depois de mim, não o contrário, né? Mas, ó, não pensem vocês, meus amados, não pensem vocês que Jesus só muda as histórias de pessoas que estão bem distantes de nós. Não. Quem está pertinho de você aí pode estar com uma história linda sendo fabricada, construída agora mesmo, tá? Você quer ver alguns exemplos meus da minha vida? Eu vou mostrar para vocês aqui. São só 3 exemplos, tá? O primeiro é esse aqui, ó. Das belas mudanças que Deus faz. Olha só, esses aqui são meus amigos, o Sidney, Ana Carmen e a sua filha Julinha. Tá? Eles buscavam por respostas seguras. E onde foi que eles encontraram essas respostas? Na escola bíblica dominical. Passaram meses frequentando só a EBD. O testemunho deles é verídico, viu? Isso eu participei. Olha, eu quero... Porque o irmão dele chamou para ele para a igreja. Né? Ele foi à igreja e disse, olha, eu não vou ao culto, eu vou à EBD. E ele fez o discipulado 1, discipulado 2, sem ser crente. No final, chegou para a gente e disse, estou convencido, Jesus é Deus, e eu quero crer, e a esposa também. Era noiva, hoje são casados, tem uma filhinha, né? Sidney, ele é um crânio, né? um crâniozinho da ciência da computação, e ela é pós-doutora em engenharia bioquímica. Meus amados, crer em Jesus é bom demais. O pastor Tássio disse hoje que crer é coisa de gente inteligente. Está aí um exemplo, tá? Outro exemplo bem rapidinho, Everton Dutra e Adriana Menegaz, meus queridos. Quem vê esse casal sorridente e muito simpático nessa foto, saiba que eles são assim mesmo. Eles são desse jeito mesmo, tá? Mas nem sempre foi assim. A Adriana, essa jovem senhora que está vendo aí, bem simpática, ela foi diagnosticada com um câncer chamado linfoma não Hodgkin. Quem conhece de oncologia aqui sabe que isso é uma sentença de morte, porque estava no estágio 4, era irreversível. Tá? O que foi que aconteceu, minha gente? O testemunho dela é dramaticamente maravilhoso, é o maior que eu já vi. A Adriana foi curada. Tá? Ele é seguramente um dos maiores administradores hospitalares deste país, mas eu digo isso sem sombra de dúvidas. E eles estão aí amando a apologética. Foi a primeira pessoa que falou de apologética para mim e me deu um livro em defesa de Cristo, de Lee Strobel. Eu agradeço até hoje a esse camarada em nome de Jesus. Outro casal muito querido, esse aí, Manuel Vitor, sua esposa Andresa, seus filhos Davi e Pedrinho, né? Desde muito cedo, Manuel procurava por respostas. Por não encontrá-las, seguiu caminhos outros, até que teve uma experiência grandiosa com Jesus e converteu-se a Cristo para a alegria da sua esposa, que já orava por ele há anos. Foi uma festa maravilhosa, tá? Ele é médico ortopedista e uma autoridade em coluna vertebral. Eu tive a honra de batizá-lo nas águas e de apresentar esta família na igreja, e eles amam a apologética cristã, estão muito felizes, graças a Deus, tá bom? Isso aí sou eu orando por eles, lá na DVEC Natal, na nossa bela DVEC Natal, graças a Deus. Meus amados, estamos terminando aqui, tá? As religiões, as filosofias, elas podem ter seus bons ensinos, almejarem uma moral elevada, possuírem mentores muito bons, códigos de ética rígidos e que até surtam bons efeitos práticos, mas apenas Jesus Cristo morreu na cruz e cumpriu com as exigências que eram necessárias para que o caminho para Deus fosse aberto, porque Jesus, apenas Ele é o caminho. O que se está dizendo é que o Jesus bíblico não compatibiliza, não coaduna com reencarnação, não tem nada a ver com transmigração, aniquilação, pensamento kármico, esoterismos, pluralismos, ecumenismos e outras ideias também, tá bom? Porque estas propostas são incompatíveis com os alicerces mais fundamentais do cristianismo bíblico, que é a ressurreição. E com alicerce, meu irmão, com alicerce a gente não brinca. Olha quem está com fome aí, ó. Já vou dizer, tá? E como é que nós podemos ter a certeza sobre a verdade ser Cristo Jesus e nenhum outro? Olha quem está com fome aí, ó. Eita, Jesus bom. No Rio de Janeiro, o carioca gosta de pudim? Gosta, né? O nordestino também gosta muito de pudim. Prometi à minha esposa que assim que eu chegasse em casa, iria comer um belo pudim, né? E vou fazê-lo, tá bom? A melhor prova, é um provérbio inglês antigo, diz assim, ó, a melhor prova de um pudim é comer o pudim. É a melhor prova, tá? Por quê, ó? A conversão é um fenômeno espiritual. E não é algo que aconteça racionalmente. A conversão não é racional, a conversão é espiritual. Mas a apologética, como diz o nosso bom e velho, quem aqui?
Tasso Licurgo diz que a boa apologética tira o lixo do caminho para o evangelho passar. Né? Eu acho linda essa frase. A boa ciência, ela prova a existência de Deus, mas é o Espírito Santo quem convence o coração do homem, quem converte, na verdade, o coração do homem a Cristo. Né? E aí, para terminar mesmo, pastor Ronaldo, a nós que fomos alcançados pelo evangelho, foi nos dada a palavra de Deus e o testemunho interno do Espírito Santo, como tem lá em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Por que Cristo é e não os outros? Para concluir, simplesmente porque Ele é e os outros não são. Querer ser não implica ser, se não for. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas Ele, Cristo, Ele é. Nós expusemos aqui motivos, agora posso gritar porque a minha voz voltou, graças a Deus. Oh, milagre, obrigado, Jesus. Estava sem voz ali, está aqui o pastor vice-presidente me veio fazendo exercício, para ver se ela voltou, pastor, graças a Deus. Né? Nós apresentamos aqui motivos, argumentos, evidências para você crer e continuar crendo, alicerçado na palavra, apagando os incêndios da dúvida e unindo-se a todos aqueles que já entenderam que no Rio de Janeiro, no Brasil, em Natal ou em Portugal, apologética é bom demais. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, meu amado.